E esses são os maiores hackers da história do Roblox. Hackers que causaram medo na comunidade e ficaram conhecidos pelos seus feitos bizarros. Você com certeza já ouviu falar em algum hacker dentro do Roblox e provavelmente muitos deles eram falsos, mas no meio dessas histórias existem aqueles que realmente trouxeram terror pra plataforma. Desde hackers que conseguiram até derrubar o Roblox por vários dias, até aqueles que cometeram as coisas mais bizarras no meio dos seus ataques, sendo o primeiro deles o Coolkid, um dos hacks mais infames que passaram pela comunidade. Tudo teria começado por volta de 2013, quando relatos estranhos começaram a aparecer. Jogadores comentavam de que teriam encontrado pessoas voando pelo mapa, cenários sendo destruídos e mensagens ofensivas no chat. Na época, ninguém tinha acreditado muito, até porque o que mais se tinha era histórias falsas de ataques. Mas com a chegada de 8 de julho de 2014, foi quando realmente foi comprovado que um hacker estaria derrubando jogos no Roblox e que seu nome seria Coolkid. Seu primeiro ataque foi um dos jogos mais populares da época, chamado Work Pizza Place. Você com certeza já ouviu falar nesse jogo, mas durante o ataque ele estava irreconhecível, com várias das skins de Coolkid espalhadas pelo mapa, transformando tudo em uma versão bizarra. Logo surgiu a dúvida de como esse único jogador conseguiu fazer um estrago tão grande assim, mas a verdade é que Coolkid não era o único jogador, mas sim um grupo inteiro cheio de hackers. Eles usavam um script desconhecido que fazia desde as coisas mais simples como voar ou levar de arrasta qualquer pessoa dentro do jogo até a destruição completa do mapa. Claro que depois do ataque ele teria sido banido, mas como não era o único jogador, era muito fácil várias outras contas entrarem para atacar outros jogos, e foi justamente isso que aconteceu. No seu segundo ataque, Coolkid teria invadido o tão famoso Natural Disaster, também destruindo o jogo completamente. Por conta da popularidade que eles estavam conseguindo, eles decidiram criar grupos pelo Roblox para que mais jogadores se juntassem a eles e conseguissem invadir ainda mais jogos. Alguns deles foram Prison Life e Ragdoll Engine, que também foram hackeados. Com vários ataques, a moderação começou a perseguir essas contas e os grupos, mas eles sempre conseguiam voltar, criando novos grupos com líderes diferentes. Mas mesmo com todo o terror que Coolkid teria criado no Roblox, seu final chegou em 2016, quando a moderação finalmente decidiu melhorar toda a proteção do Roblox, fazendo com que o script que esse grupo de hackers usava não funcionasse mais, além de também descobrirem o principal dono dessas contas, que tinha o nome de 007, banindo a conta principal. O mais bizarro é que mesmo com todos eles sendo banidos, eles teriam criado um grupo depois, em 2016, sendo o principal grupo deles até hoje em dia, mas por conta da proteção do Roblox ter melhorado, eles não conseguiam fazer mais nada. Isso era o que todo mundo pensava até a chegada de 2023, quando o Blox Fruits de repente foi hackeado, tendo as mesmas figuras de Coolkid espalhadas pelo jogo, além de ter um jumpscare bizarro na tela se você ficasse muito tempo online. Esse ataque teria acontecido por um ex-jogador que participava desses grupos de Coolkid e que de alguma forma conseguiu criar um script melhorado. Apesar disso, sua conta não foi banida e ele continua vagando pelo Roblox, tendo o poder de hackear qualquer jogo a hora que quiser. Mas Coolkid não chega nem perto do próximo hacker. Tubers93 é com certeza uma das contas mais controversas que existem. Sua conta teria sido criada em setembro de 2018, mas sua história começou muito antes, já que ele existe na plataforma desde 2011 com outros nomes. Não se sabe ao certo quais eram eles, mas foi provado que uma dessas contas que ele usava foi o responsável pelo seu primeiro ataque hacker em 2017. Nessa época ele teria feito um ataque a um jogo chamado Crash dos Anjos, um jogo popular com objetivo no roleplay. O problema é que nesse jogo começaram a ter relatos de cultos bizarros que aconteciam por lá, e por isso Tubers estaria procurando uma forma de hackear esse jogo, descobrindo uma falha que permitia com que ele colocasse seus próprios programas no jogo. O script funcionaria quando alguém entrasse no jogo sendo teleportado para uma versão bizarra da Crash dos Anjos, onde você tinha uma cena bem peculiar. Mas esse não foi o único jogo que Tubers93 invadiu. Em 2019 ele decidiu atacar Arsenal, só que dessa vez de alguma forma criando uma tela de compra de um Game Pass falso. Game Pass dizia que daria permissão de administrador para quem comprasse, mas claro que era mentira. Até hoje não se sabe como ele fez isso, mas na época centenas de jogadores foram enganados, já que esse Game Pass falso arrecadou mais de 100 mil Robux. Com certeza muito bizarro, mas por esse motivo seu nome começou a ficar gravado na história do Roblox, e que ele não era um hacker comum igual aos outros. Todos esses casos fizeram a popularidade de Tubers93 aumentar mais ainda, mas ele teria se tornado o hacker mais temido quando decidiu invadir Mape City, um jogo controverso que tinha muitos relatos de coisas mais 18. Tubers teria também feito um script para que qualquer pessoa que entrasse no jogo fosse automaticamente teleportado para uma versão macabra de Mape City. Nela você podia encontrar referências ofensivas, cultos bizarros e até o próprio criador do jogo em uma situação não muito favorável para ele. Mas o pior de tudo nesse jogo era que você não conseguia sair dele, e se caso você tentasse sair pela tela padrão do Roblox, você seria
forçado a relogar. Na época isso fez com que muitos jogadores ficassem apavorados, achando que perderiam suas contas e que ficariam com elas presas pra sempre dentro do jogo, mas você conseguia sair quando reiniciasse seu Wi-Fi. Por conta das controvérsias que o jogo teve, ele seria o principal alvo de tubers nos próximos anos, tanto que ele fez várias versões de Map City, uma mais bizarra que a outra. Mas claro que depois desses grandes ataques, o Roblox não podia mais ignorar os atos de Tubers 93, e foi aí que depois de Map City ele teria sido banido. Mesmo banido, em 2021, Tubers decidiu fazer o seu maior ataque hacker, invadindo a conta oficial do Roblox, postando vários itens engraçados no catálogo. Mesmo sendo controverso, muitos acharam engraçado e começaram a elogiar Tubers 93, e foi aí que ele passou a ver que ajudar a comunidade seria muito melhor do que tentar destruí-la. Tubers, ao invés de hackear os jogos, ele passou a criar eles. Um deles foi um jogo de Robux grátis que realmente funcionava, um hobby padrão e muito simples, que se caso você completasse, você ganharia uma quantidade aleatória em Robux. E pra provar que ele realmente funcionava, chamou vários criadores pra que entrassem no jogo, provando que os Robux eram entregues automaticamente. Na época, Tubers só com esse jogo entregou mais de 100 mil Robux pra comunidade, o mesmo valor que ele tinha conseguido quando invadiu o arsenal. Talvez ele tenha só decidido devolver todo o valor, mas sua maior criação em prol da comunidade foi um jogo que simulava o chat de voz, isso antes que o Roblox implementasse essa função. Apesar disso, o jogo teria sido banido, já que naquele tempo não se tinham regras para controlar esses chats. Mas a ideia de Tubers foi usado para criar um dos sistemas mais amados hoje em dia dentro da comunidade. Incrivelmente, Tubers passou de um dos hackers mais temidos e odiados para ser um dos mais amados, mas infelizmente hoje em dia você não vê ele em nenhum lugar, não tendo mais nenhuma notícia ou algum post sobre ele. Durante alguns meses ele teria ficado sumido, aparecendo só às vezes em algumas lives que youtubers faziam, mas de repente ele nunca mais foi visto, deixando só uma mensagem no seu Discord, falando que pararia com os ataques e que não via mais sentido nisso. Tubers se tornou um dos poucos hackers que conseguiu ter o apoio da comunidade, tanto que até hoje existem pessoas pedindo pela sua volta, sendo o hacker mais querido da comunidade. Mas eu já não posso dizer o mesmo do próximo, que foi responsável pelo caso mais controverso de todo o Roblox, antes mesmo de qualquer hacker aparecer. Por volta de 2012, o Roblox sempre fazia novas atualizações, e uma delas era em seu site, mas para que eles tivessem certeza que não teria nenhum erro e poderiam enviar para a página principal, eles criavam sites secundários e chamavam pessoas para testar. Uma delas foi o tão conhecido Elernate, que decidiu logar no site usando o nome de um administrador e assim conseguindo acesso ao painel de moderação. Sua primeira ação foi chamar dois amigos para que eles também tivessem acesso e ajudassem ele a invadir o Roblox. Logo depois, muitas coisas começaram a mudar, como banners estranhos que apareciam na tela principal, moderadores que foram banidos e jogadores que tinham sido banidos por motivos controversos foram trazidos de volta. A moderação da época não estava online no site na hora, então um dos amigos de Elernate decidiu invadir as contas de administradores e usar elas para fazer comentários ofensivos nos fóruns. Isso na época até causou uma discussão entre os jogadores e os próprios administradores, já que ninguém sabia que as contas tinham sido invadidas. Mas no meio de todo o caos existia o seu outro amigo que se chamava Mr. A. Ele sim teria feito a maior bagunça dentro do site, que fez o Roblox até cair por um dia inteiro. Isso porque ele decidiu quebrar a economia inteira do Roblox, escolhendo pessoas aleatórias que estavam online na época e dando milhares de Robux pra eles, roubando jogadores ricos e também banindo suas contas. Não se sabe ao certo, mas o prejuízo na época teria sido milhares de Robux, todos entregues pra jogadores aleatórios, além de colocar itens que eram muito caros que custavam milhares de Robux por preços baixos. E isso, claro, que atraiu jogadores que compraram eles ilegalmente. Outro dos casos mais bizarros foi quando ele roubou uma Dominus Crawl de uma das contas mais famosas da época, um item que hoje em dia custa mais de 100 milhões de Robux. Mas o que faz muitas pessoas se lembrarem desse caso foram os itens que foram postados no dia. Você provavelmente já viu esse rosto em algum lugar, mas ele é um dos itens proibidos que foram postados por esses hackers depois de invadir a conta oficial do Roblox. Não só esse, como vários outros foram postados na época, mas claro que de todos, o mais bizarro foi esse simples rosto que foi comprado só por uma pessoa chamada Stick Master Luke, ou também conhecido como criador de Natural Disaster. Sua conta também foi hackeada e quase que ela teria sido banida na época. Outro dos itens teria sido esse, que até 2022 você conseguia ver ele dentro da plataforma. Mesmo que muitos moderadores fossem banidos na hora do incidente, um conseguiu ter acesso à sua conta e entrar no site, assim banindo Elernate e seus colegas. Mas o estrago já estava feito, com milhares de jogadores trocando Robux entre si, com vários itens sendo roubados, e a única alternativa era desligar completamente o Roblox. Até hoje não se sabe ao certo o quanto o site foi danificado, mas existem relatos de jogadores que continuam com seus Robux. Com certeza eles foram muito sortudos, mas centenas de outras contas foram banidas, algumas delas que não tinham nada a ver. Então qualquer suspeita que o Roblox teria na sua conta, você seria banido automaticamente. O Roblox até fez um pronunciamento na época, dizendo que o site passou por alguns problemas, mas eles nunca admitiram que teriam sido hackeados. Um ex-moderador até postou que isso nunca mais aconteceria, sendo um momento histórico. Realmente nunca mais a gente teve um caso tão grande assim, já que anos depois o Roblox aumentou mais ainda a segurança, e hoje é praticamente impossível que alguma coisa assim possa acontecer. Todos os envolvidos no caso tiveram suas contas perdidas
permanentemente banidas e eles nunca mais foram vistos na comunidade. Com certeza esses 3 hackers ficaram marcados como os mais perigosos, e incrivelmente um deles conseguiu ser até amado pela comunidade, mas todos eles ficaram marcados como os mais bizarros até os dias de hoje.